Olá, crianças. Mais uma vez estamos aqui. É com muita alegria que eu volto mais uma vez estar para mais uma história bíblica, uma história linda. Vamos agora falar com Deus. Vamos orar. Vamos fechar os olhos, então. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Deus que tu és, Pai. Porque tu és um Deus que cuida de nós, você cuida do teu povo, cuida daquele que te ama, e tu cuida daquele que te conhece e que teme a ti, Senhor. Tu és um Deus poderoso, tu és santo, não há outro Deus como tu. Tu és o Deus nos céus e tu és Deus também embaixo da terra. Tu és um Deus santo, poderoso, grandioso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo cuidado que tu tem tido conosco. Cada dia, Senhor, nós sentimos o teu cuidado, sentimos o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Lembra da história da aula passada, do cuidado de Deus com o povo de Israel no deserto, que ele deu alimento, ele deu água, ele durante o dia ele era sombra com a nuvem, e à noite ele era a coluna de fogo para dar calor, porque no deserto faz muito frio à noite, e ele guiava também com aquela nuvem o caminho dos israelitas, porque à noite aquela coluna de fogo ele também iluminava o caminho. E Deus cuida de nós, ele cuidou do seu povo e cuida de nós também. E hoje nós vamos convidar uma mulher para contar a história dela, também do cuidado de Deus com a vida dela, com a família dela. Meu nome é Raabe e eu vou contar a minha história para vocês. Há muito tempo atrás, Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa para Abraão, que daria à descendência dele as terras de Canaã. Eram terras que emanavam leite e mel. E essa mesma promessa vem repetindo várias vezes, Deus repetiu várias vezes essa promessa para Abraão. E depois ele fez essa mesma promessa para Isaac, o seu filho, e também para o seu neto, Jacó. E aí é onde começa a minha história. Deus ordenou ao povo que invadisse essas terras, que ele daria a eles como possessão. Então, há muito tempo atrás, eu adorava os deuses da minha terra, que era Jericó. Eram deuses que eram ídolos, eles não eram deuses verdadeiros. Mas eu vi falar de um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, que era o Deus do povo de Israel. Esse Deus, ele dava vitória ao povo de Israel. Inclusive, ele abriu o Mar Vermelho para que passassem na terra seca. E eu passei, então, a acreditar nesse Deus, porque ele era um Deus poderoso. E por isso eu fui salva por ele. Então, a minha história começa com Josué. Josué, vocês se lembram dele, da outra história? Ele foi o sucessor de Moisés. E ele enviou homens para a minha terra, lá em Jericó. Então, Josué mandou 2 espias irem até Jericó para olhar a cidade como era. Então, eles foram. E quando eles chegaram lá, eles ficaram na minha casa, eles se hospedaram na minha casa. E aí, o rei ficou sabendo, o rei de Jericó ficou sabendo, foram contar para ele. Então, o rei de Jericó mandou que eu tirasse aqueles homens para fora da minha casa, porque eles vinham espiar a terra. Eles vinham espiar a cidade de Jericó. Então, sabe o que eu fiz? Eu escondi eles lá no telhado da minha casa. A minha casa ela ficava em cima dos muros de Jericó. E escondi eles debaixo de umas palhas de linho. E desci, quando eu desci, chegaram os soldados. Então os soldados disseram, tire para fora os homens que estão hospedados em sua casa. Mas aí eu disse para eles, mas era escuro já, e eu já estava fechando as portas quando eles apareceram. Então eles foram embora. Eles não estão mais aqui. Se vocês forem correndo, vocês ainda encontram ele no caminho. E aí os soldados foram. Aí sabe o que eu fiz?
eu subi, fui lá no telhado, aproveitando que eles ainda não tinham ido dormir, para conversar com eles. Sabe o que é que eu fui falar com eles? Eu sabia que Deus tinha dado a nossa terra a eles, ao povo de Israel. E eu sabia que eles iam invadir a terra. Então eu fui conversar com eles e pedi para que eles poupassem a minha família, para que eles não fizessem nada de mal à minha família. Eu falei para eles que eu sabia que o Deus dele era um Deus poderoso, que ele era um Deus que sempre tinha dado vitória a Israel, era um Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou reinos e reis, e que tinha dado aquela terra na mão deles, então. Falei para eles que eu ajudaria, então, a eles, se eles prometessem que não iria fazer nenhum mal à minha família. E eu falei para eles que eu conhecia o Deus dele, porque eu tinha ouvido falar. Eu falei para eles, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ele é um Deus de poder. Então eles falaram que se eu não contasse para ninguém o que é que eles tinham vindo fazer lá, que era espiar a terra, e que eles pretendiam invadir a cidade, se eu não falasse para ninguém, então eles iriam proteger a minha família e proteger toda a minha casa. Então eles falaram que se eu guardasse segredo, não me preocupasse, porque eles seriam bondosos com minha família e comigo. Aí fiz descer os espias através de cordas. Eu coloquei cordas, como minha casa era em cima do muro, então eu coloquei cordas na casa e eles foram descendo por aquelas cordas. Mas antes deles irem, eu falei para eles, vocês fazem assim, vocês vão lá para o monte, se escondam por lá, fiquem lá 3 dias. Porque se o soldado for procurar vocês, não vai achar. Então, eles fizeram o que eu disse e se esconderam. E os soldados foram atrás dele. Foram lá nos montes, foi lá no monte, mas não encontrou eles. E aí voltaram. E eles, antes de ir embora, eles falaram então para mim que para que eles identificassem a minha casa, onde eu estava com a minha família, então eu colocasse uma fita vermelha pendurada lá. Então, eu fiz isso que eles falaram, né? Eu coloquei a fita vermelha na minha janela, para que quando eles viessem, eles soubessem que ali estava eu e minha família. Então, passado o tempo, Josué falou ao povo de Israel que era a hora de destruir as cidades de Jericó, mas que eles destruíssem tudo. Homens, mulheres, crianças, animais. Mas só poupasse a mim e a minha família. E tirasse de lá a prata, o ouro, os vasos de ferro e os vasos de metal. Para que fosse levado então para o tesouro do Senhor. Aí Deus orientou a Josué que eles deveriam, durante 6 dias seguidos, rodear a cidade com o povo. E seria, na frente ficaria Josué com os soldados armados. No meio ficaria os sacerdotes com as suas cornetas. E atrás dos sacerdotes, que eram 7 sacerdotes com corneta, ficava a Arca da Aliança. E depois da Arca da Aliança ficava todo o povo de Israel. E que no 7º dia, então, eles teriam que, em vez de dar uma volta só, eles deveriam dar 7 voltas. Então, eles fizeram exatamente como Deus tinha orientado. No primeiro dia, eles fizeram uma volta ao redor do muro da cidade. E durante 6 dias eles fizeram isso. E os sacerdotes iam tocando. Mas nenhum outro barulho a não ser esse dos sacerdotes tocando. Então, no 7º dia, eles rodearam a cidade durante 7 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes, então, fizeram um toque longo.
Que era o aviso para que eles então começassem a gritar. Então eles começaram a gritar, pelo meu Deus, pelo meu Deus, e a muralha caiu, a muralha, ela foi destruída com o poder de Deus. Então Josué falou para que os espias fossem lá na minha casa e me salvassem a mim e a minha família. E incendiaram toda a cidade e destruíram tudo. E aí, com o tempo, eu fui morar lá em Israel e me tornei israelita. Casei com Salmão, tive um filho chamado Boaz. E Boaz, ele foi o bisavô do rei Davi. Vocês lembram do rei Davi? E Jesus, nada menos do que Jesus, imagine, Jesus foi descendente de Boaz, do meu filho. Vê que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Vamos agora para o versículo do dia. Vamos repetir junto com a tia, tá bom? Então vamos. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem a quem tem um coração honesto. Salmo 36, 10. Vamos novamente? Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem os que têm o coração honesto. Salmo 36, 10. Vamos bem forte, eu quero ver vocês repetindo, hein? Vamos lá. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Salmo 36, 10. Vamos agora louvar o Senhor? Esse louvor ele é muito bonito, ele fala das vitórias que Deus deu a Josué e a seu povo. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. A atividade dessa semana vai ser uma atividade diferente, tá? Nós vamos fazer uma corneta, tá? E vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos fazer a corneta e vamos fazer como o povo de Israel, que fez a volta nos muros de Jericó. Você pode usar uma mesa, uma cadeira para fazer a brincadeira, tá certo? Então vai ter
uma orientação como fazer essa corneta. Estamos terminando agora, chegando ao final, né, da nossa aula. E se vocês quiserem, seria bem interessante vocês lerem na Bíblia essa história. Ela fica em Josué 2, capítulo 2 e capítulo 6. Ela é uma história bem interessante. É bom vocês verem cada detalhe do que aconteceu, certo? E quem não souber ler, como eu disse nas outras aulas, peça para alguém ajudar, tá certo? E até a próxima semana. Um abraço bem forte para vocês. Até a próxima aula.